Bom, como vimos anteriormente no vídeo introdutório de CEP, o CEP é uma técnica estatística aplicada à produção, que garante um processo estável e previsível, assegurando que uma certa característica ocorra dentro dos limites pré-estabelecidos, e indicando quando devem ser tomadas ações de correção e melhoria no processo. Mas como saber quando agir? Bom, para isso devemos acompanhar o processo e existem algumas ferramentas que podem nos ajudar, como por exemplo o histograma e as cartas de controle. Vamos ver cada uma delas. O histograma é uma forma gráfica que permite verificar o tipo de distribuição que as variáveis seguem. A distribuição mais almejada é a simétrica, que tem esse formato parecido com um sino. Ela é também conhecida como distribuição normal, pois nela os valores estão distribuídos em torno de um ponto médio. Mas como se pode montar um histograma? Tem algum passo a passo para isso? A resposta é sim, são 10 passos. Mas antes, vamos pensar em uma situação de aplicação do histograma para controlar um processo. Por exemplo, imagine uma fabricante de biscoitos. Bom, e essa fabricante precisa verificar se a produção de pacotes de 160 gramas estão de acordo com as especificações. Então a primeira coisa a se fazer é periodicamente ir buscar um pacote de biscoito, pesar e anotar o valor. Agora vamos para o passo a passo propriamente dito. Bom, a primeira coisa a se fazer é anotar esses dados. E anotando esses dados, nós teremos algo mais ou menos assim. Vários dados, um maior e outro menor, e fora de ordem, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe 30 dados, mas o ideal é que sejam entre 100 e 200, sendo no mínimo uns 50. A segunda coisa a se fazer, então, é pôr esses dados em uma ordem crescente, o que facilita a visualização para o terceiro passo, que é determinar o maior e o menor valor. O quarto passo é definir o limite inferior da primeira classe, sendo ele o menor valor do nosso conjunto de dados. E o quinto passo é definir o limite superior da última classe, sendo ele o maior valor do conjunto de dados que nós observamos anteriormente. O sexto passo, então, é definir o número da classe K, o número de classe. O que seria esse número de classe? Ele define em quantas classes nós iremos agrupar o nosso conjunto de dados, porque a ideia aqui é que esses valores que estão todos separados, a gente pegar e agrupar eles em classes para podermos montar o nosso histograma. Então, como que a gente define esse número K? A gente pega o número de dados, que no caso aqui foi 30, e tiramos a raiz quadrada desse número. Como resultado, a gente teve aqui 5,47. Geralmente vai dar um valor quebrado, né? Então a gente arredonda para 6. Então serão 6 classes que nós teremos em que nós iremos agrupar o nosso conjunto de dados. O sétimo passo é definir a amplitude de cada classe, ou seja, de quanto até quanto vai cada classe. E para fazer isso, a gente pega o maior valor, subtrai do menor valor, do menor dado, e depois divide por aquele número K que a gente acabou de calcular. Aqui então, só fazendo a conta, o maior valor é 178, o menor é 148, divididos por 6, e o resultado dá 5. Bom, o oitavo passo é, de fato, agrupar esses valores, como eu comentei anteriormente. Então, a gente tem aqui 6 intervalos, foi definido por aquele número K. O primeiro intervalo vai de 148 até 143. É uma distância, digamos assim, de 5 valores, né? Que é o valor da amplitude que nós definimos agora há pouco também.
Nono passo é calcular as frequências de cada classe. Como é que a gente faz isso? É só contar quantos dados que cabem em cada intervalo. Por exemplo, no primeiro intervalo, que é de 148 a 153, nós tínhamos apenas dois dados que se enquadravam que estavam estavam dentro dessa amplitude. E por último, então, nós montamos o nosso histograma. Nós pegamos os intervalos, colocamos no eixo X do gráfico, enquanto no eixo Y vão as frequências. Por último ainda, na verdade, a gente traça essa linha que passa pelos pontos médios de cada intervalo. Passa bem no meio. Bom, agora vamos falar sobre cartas de controle, que na verdade não são cartas, né? São gráficos, cuja função é mostrar os valores de uma determinada característica ao longo do tempo. Algo que com um histograma não conseguimos visualizar, já que ele mostra apenas o comportamento dos valores e se o processo é capaz de obedecer os limites especificados, mas não consegue avaliar se o processo está estável ou não ao longo do tempo. As cartas de controle de processo fornecem como se fosse um sinal estatístico, sempre que sempre que causas especiais estiverem presentes no processo, para que assim possam ocorrer ações corretivas rapidamente. O Dr. Walter Shewhart foi quem desenvolveu as cartas de controle do processo, que, como eu falei, é um tipo de gráfico cuja função é ajudar na distinção entre as causas comuns, aquelas inerentes e inevitáveis ao processo, das causas especiais, aquelas que são consideradas falhas de operação e reduzem significativamente o desempenho do processo. Nós temos dois tipos de gráficos de controle, de variáveis e de atributos. Nesse vídeo vamos falar sobre o gráfico de controle de variáveis. Variáveis são características mensuráveis, como por exemplo a massa do pacote de bolacha, o diâmetro de uma peça e o tempo de atendimento de um pedido. Quando realizamos a pesagem do pacote de bolacha, o valor obtido tem muito mais informações acerca de como está o nosso processo do que simplesmente dizer que ele atende ou não às especificações. Por isso a importância dos gráficos. Uma causa especial pode atuar em um processo alterando a tendência central ou a variabilidade do mesmo. Logo, é necessário monitorar duas cartas de controle simultaneamente, uma da média e a outra da amplitude. A carta média serve para detectar quando a tendência central do processo se altera, enquanto a carta da amplitude serve para detectar a mudança na variabilidade do processo. E como montar esses gráficos? Bom, temos um passo a passo para isso também. O primeiro passo é coletar as amostras. É importante ressaltar que, se eu coletei para minha primeira amostra 5 dados, eu tenho que respeitar esse valor e coletar também 5 dados para minha segunda amostra, minha terceira, para a quarta, para a quinta, enfim, para quantas amostras com quantas eu for trabalhar. Eu não posso pegar para uma amostra 4 dados e para outra 6 dados, por exemplo. Tem que sempre seguir o mesmo número de dados por amostra. O segundo passo é calcular a média das amostras. Vocês viram que, por exemplo, cada amostra tinha 5 dados, né? Então foi feita aí uma média aritmética simples entre os dados de cada amostra. O terceiro passo, então, é calcular as amplitudes. A gente pega o maior valor de cada amostra e subtrai do menor valor. Ali na primeira amostra, por exemplo, se vocês voltarem o vídeo um pouquinho, vão ver que a primeira amostra ela tinha um valor mínimo de 160, enquanto o máximo era 170. 170 menos 160 resultou naquela amplitude de valor 10 que vocês estão vendo aí para a amostra de número 1.
E o quarto passo é então calcular a média das médias. Você pega essas médias que foram feitas de cada amostra e calcula-se então uma média aritmética simples também dessas médias. Cada uma das médias das amostras a gente chama de x barra. Essa média das médias é o x barra barra. O quinto passo, então, é calcular a média das amplitudes. Bom, o sexto passo, a gente vai ter que consultar uma tabela padronizada, onde a gente vai consultar primeiro qual foi o nosso N, né, o nosso tamanho da amostra. E aí, de acordo com esse número, nós vamos pegar outros valores dessa tabela, sendo eles o A, o A2, o D3 e o D4. Vamos usar esses valores para as próximas fórmulas do nosso passo a passo. O sétimo passo, então, é calcular os limites de controle para x barra. O limite superior, a gente pega o x barra barra, mais o produto daquele valor A2 que a gente consultou na tabela, mais o R barra. Enquanto para o limite inferior, a gente pega o x barra barra, menos esse mesmo produto. Aqui, então, só mostrando quais são os valores que eu retirei da tabela, porque com certeza vocês não conseguiram enxergar aí no computador de vocês, estava bem pequenininho. E ali embaixo está o resultado da conta, tá? Se quiser pausar o vídeo para conferir ou exercitar. Para o oitavo passo, nós vamos calcular os limites de controle para o R barra. E a fórmula é essa daí que está aparecendo na tela agora. A gente vai para o limite superior, que é o D4 vezes R barra, e para o limite inferior, D3 vezes R barra. Aqui é a mesma coisa, estou mostrando os valores e os resultados. E por último, nós montamos o gráfico. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos ali na linha amarela e a linha cinza, são esses limites superiores e inferiores que a gente calculou agora há pouco, cujos quais, se por acaso algum dos valores da nossa amostra ultrapassasse uma dessas linhas, isso implicaria que que nós teríamos uma grande variabilidade do nosso processo nesse ponto, o que também implicaria que há aí um erro causado por alguma causa especial. Aqui no gráfico da amplitude é a mesma coisa, temos ali as nossas linhas, os nossos limites de controle. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês no entendimento do conteúdo. E obrigado.